Você já refletiu sobre por que Deus, apesar de seu amor incondicional, escolhe salvar algumas pessoas e outras não? Essa indagação nos leva a explorar profundamente o amor divino. Deus, embora imenso em seu amor, se mantém estrito em seus princípios. Entre os cristãos, é comum a crença de que Deus deseja a salvação de todos, sem distinção de gênero, idade ou etnia. As Escrituras, especialmente em 1 Timóteo capítulo 4, reforçam essa visão, expressando o desejo divino para que todos alcancem a salvação e o conhecimento da verdade. No entanto, o que ocorre com aqueles que parecem distantes dessa salvação? No vídeo de hoje, discutiremos sobre 6 tipos de pessoas que podem não alcançar a salvação espiritual. É importante estar atento, pois muitos de nós, sem perceber, podemos estar impedindo nosso próprio caminho para a salvação. Por isso, é essencial refletir. Você se identifica com alguma dessas coisas em sua jornada espiritual? A resposta pode ser a chave para uma compreensão mais profunda do amor divino e do conceito de salvação. Antes de continuarmos, peço que me ajudem. Curtam este vídeo, inscrevam-se em nosso canal e compartilhem esta mensagem. Cada ação sua ajuda a espalhar o Evangelho, tocando mais vidas e fortalecendo o reino de Deus aqui na Terra. Queridos irmãos, devemos enfrentar uma verdade difícil. Nem todos neste mundo serão salvos. Este fato serve como um alerta, especialmente para aqueles que não seguem o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Salvador. Não é suficiente apenas estar presente na igreja, dar dízimos, exibir um título cristão, falar com palavras piedosas ou mesmo o batismo para garantir a salvação. A Bíblia, em Mateus 7, 21, 22, traz uma advertência severa de Jesus sobre o dia do julgamento. Muitos acreditarão que realizaram milagres em seu nome, mas ele os rejeitará, dizendo: Eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Este é um chamado para cada um de nós refletir sobre nossa verdadeira posição perante o trono divino no dia do julgamento. Pergunte a si mesmo: se o Senhor retornasse hoje, eu estaria pronto, vestido de sua justiça, imaculado perante ele? Pensar sobre isso não é apenas importante, é essencial para a nossa caminhada espiritual. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, somos lembrados que todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com o que fez enquanto estava no corpo, sejam seus atos bons ou ruins. Agora vamos refletir sobre 6 tipos de pessoas que, segundo as Escrituras, não podem ser salvos. O primeiro grupo é formado por incrédulos. Mas quem são eles? São as pessoas que não acreditam no nascimento, morte, sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Segundo a Bíblia, essas pessoas não podem atingir a salvação. O único caminho para a redenção é através da fé em Deus. Sem essa crença, ninguém pode ser salvo dos pecados e da influência de Satanás. Não há outra forma de alcançar a salvação, exceto pela fé em Deus e pela crença em seu Filho, Jesus Cristo. A famosa passagem em João 3:16 salienta que Deus amou o mundo tanto que deu seu único Filho, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Muitos podem menosprezar a simplicidade deste plano de redenção, e é por isso que a crença é tão perigosa. Em segundo lugar, Deus não pode salvar aqueles que buscam a salvação por meios diferentes de Jesus Cristo. João 5,40 afirma que alguns se recusam a ir a Jesus para ter vida. Ele é o único caminho para o Pai, e ninguém vem ao Pai senão por ele. Em Atos 4:12 está escrito que não há outro nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos, exceto Jesus Cristo. Nada mais pode salvar uma pessoa, nem inteligência, poder, dinheiro, boa aparência ou mesmo família ou amigos. Somos salvos apenas pelo sangue de Jesus, e sua morte na cruz pagou por nossos pecados. A próxima categoria de pessoas que, de acordo com as Escrituras, não podem ser salvas são os hipócritas. Jesus se dirigiu diretamente a esses indivíduos em Mateus 23:3. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, fechais o reino dos céus diante dos homens. Um hipócrita é alguém que finge ser o que não é. Aos domingos apresentam-se na igreja com roupas adequadas, erguendo mãos santas para Deus. Mas nos finais de semana comportam-se como qualquer outra pessoa em ambientes mundanos. Para eles, a salvação e a vida de fé são apenas formalidades, tratando a igreja como um centro social sem verdadeira devoção. Essas pessoas podem adorar a Deus publicamente,
mas não permitem que a vida de Cristo se manifeste verdadeiramente em suas ações e pensamentos. Podem passar anos na igreja, mas não mostram frutos que comprovem a fé que professam. Eles estão à porta do reino, mas não entram e ainda impedem outros de entrar. No Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14, encontramos a história de um fariseu que se considerava justo e desprezava os outros. Por outro lado, Jesus elogiou a atitude humilde do cobrador de impostos, que, ciente de seus pecados, suplicava pela misericórdia de Deus. Esta narrativa ilustra o aviso bíblico contra a autojustificação. Em Efésios 2, 8 e 9, somos lembrados de que a salvação vem pela graça através da fé e não é algo que podemos comprar. A quarta categoria de pessoas que não podem ser salvas são os apóstatas. 2 Pedro 2, versículos 20 a 22, fala claramente sobre eles, dizendo: Se, depois de terem escapado das contaminações do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o último estado desses piores do que o primeiro. Isso destaca a seriedade de se afastar do caminho da verdade depois de conhecê-lo. Essas pessoas estão em uma situação pior no final do que no início. Teria sido melhor para eles não terem conhecido o caminho da justiça do que, depois de conhecê-lo, voltarem as costas ao mandamento sagrado que lhes foi entregue. É como diz o Provérbios: o cão volta ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojar-se na lama. A Bíblia mostra-nos a imagem de pessoas que se tornam religiosas e abandonam suas práticas corruptas e imorais, mas que no final revelam sua verdadeira natureza e voltam a elas. Um porco lavado continua sendo um porco. Estas são pessoas que brincam com os fundamentos das crenças cristãs, como o batismo, a comunhão e a frequência à igreja, mas que eventualmente revelam seus verdadeiros eus, retornando ao mundo e às suas tentações, porque na realidade nunca tiveram fé. A próxima categoria de pessoas que a Bíblia diz não poderem ser salvas são os blasfemadores. Jesus aborda esse tema em Mateus 12, versículos 31 e 32, onde adverte que todo tipo de pecado e blasfêmia pode ser perdoado, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Quem fala contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na vindoura. Algumas pessoas blasfemam contra Deus, zombando do Espírito Santo e menosprezando sua manifestação. Isso é considerado um pecado imperdoável. Portanto, é crucial ter cuidado com o que se diz sobre o Espírito Santo. Evitar piadas, associações ou grupos que falem depreciativamente sobre o movimento do Espírito de Deus, pois isso pode levar à comissão desse pecado imperdoável. O último grupo de pessoas que, segundo as Escrituras, Deus não pode salvar são aqueles que já morreram. É comum que muitas pessoas busquem pastores e líderes religiosos pedindo orações durante o funeral de um ente querido. É fundamental compreender que nenhuma oração pode alterar o destino de uma pessoa após a sua morte. A salvação só é alcançável enquanto se está vivo. Após a morte, torna-se totalmente inalcançável. A ideia de um purgatório, como alguns acreditam, não é corroborada pela verdade da palavra de Deus. A salvação só é possível durante a vida. Irmãos, espero que agora vocês possam entender que algumas pessoas podem não ser salvas. Isso não ocorre por falta de amor de Deus, mas porque Ele não pode comprometer seu padrão de justiça para salvar alguém. O maior ato de amor foi quando Deus enviou seu Filho para morrer por nós na cruz no Calvário, mesmo quando ainda éramos pecadores. Após esse supremo sacrifício, se alguém escolhe não acreditar, toda a responsabilidade está sobre esse indivíduo.